Boa noite, gente. Senta aí, por favor. Graça e paz. Tem crente na casa? Gente, meu nome é Jairo, sou um dos pastores dessa casa. Tá bom servir vocês hoje através da comunicação. Gente, quem puder e quem quiser, tá bom? Que for da nossa casa e quiser vir pro camarote aqui, para liberar espaço aí, para quem está visitando a gente, né? Se você já não é uma visita, vem para aqui para frente também, ó. Vem para aqui para frente. Camarote VIP. Tá bom? Meninos aí, tá cedendo lugar aí, tá bom? Tem lugar sobrando aí. Dá um jeito aí que vai dar certo. Gente, muito bom estar com vocês. Domingo da cura. Deus de manhã hoje foi bom demais. Vocês não estavam de manhã, né? Eu ia perguntar quem estava aqui de manhã. Eu acho que você não estava, né? Mas foi bom demais hoje de manhã. Deus fez milagres, curas hoje de manhã. E a gente percebeu o quanto Ele continua sendo bom. E agora à noite não vai ser diferente. Amém? Então, vem comigo, tá bom? Ajuda aí. Vamos criar uma atmosfera propícia para Deus agir. E vamos falar um pouquinho sobre cura antes de partir, sim, para um momento de prática, né? Um dos grandes problemas como igreja hoje que a gente enfrenta é essa desmistificação de que, pastor, se Jesus cura, por que eu estou doente? Né? Se Jesus cura, por que eu ainda fico doente? Se Jesus cura, por que eu ainda sou acometido de algumas doenças? E eu acredito que Deus, Ele quer, através da palavra dEle, nos levar para um lugar além da cura. Pastor, que lugar é esse além da cura? Um lugar de saúde. Então, eu vou responder isso te perguntando, qual foi a última vez que você orou pela sua saúde? Qual foi a última vez que você investiu tempo orando pela sua saúde da sua família? Quanto tempo você gasta orando pela sua família e por você em relação à sua saúde? Então, talvez nós sejamos acometidos de algumas doenças e precisem de cura, porque talvez a gente não ora pela nossa saúde. Né? O apóstolo João, escrevendo a Gaio, lá na carta de João, na epístola dele, 3 João, capítulo 1, 2, ele fala algo interessante, ele diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Sabe, o desejo de Deus não é só que você vá bem espiritualmente e na sua alma, mas que o seu corpo vá bem, que você tenha saúde. Porque se você tiver saúde, irmão, a gente não vai estar precisando orar por cura. Jesus não chamou a gente para levar uma vida orando para viver de cura em cura. Jesus chamou a gente para viver uma vida com saúde. Sendo que cura é como se fosse um paliativo daquilo que Deus faz na nossa vida aqui na terra. Mas o desejo de Deus é que você tenha uma vida saudável. E aí eu sei que muitas vezes passa pela nossa autorresponsabilidade de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa parte física, se alimentar bem, de dormir bem, enfim, eu sei disso. Mas acredito que se você começar a se posicionar, e eu também, a orar pela nossa saúde, talvez a gente não precise de cura. Mas talvez você chegou aqui precisando de cura, pastor, está tudo bem, mas eu estou precisando de cura. Deus continua sendo o mesmo. E Ele sempre vai intervir em nossas vidas para nos curar. Amém? Estava assistindo outro dia um programa na internet, não lembro o nome, esses podcasts que tem aí, cristãos, e quando não é muito edificante, eles tomam muito tempo meu, tipo 30 segundos, entendeu? E aí, em 30 segundos, eu percebi que tinham duas pessoas discutindo, e a discussão era se Jesus curava nos dias de hoje. Né? E eu logo quando comecei a assistir, eu falei, bom, se eles não estão crendo que Jesus não cura mais, então deve ser dois ateus conversando, ou duas pessoas que não creem em Jesus, creem em outras coisas, enfim. Mas eu percebi que era um crente e um não, um cristão e um não. Aí eu falei, cara, em que ponto a gente chegou de um cristão ter que provar para um outro cristão que Jesus não cura? Eu tenho que convencer um cristão que Jesus não cura, irmão. Sabe? Por quê? Porque a gente atrelou agora o que Jesus fez somente ao passado. E na cabeça dessas pessoas, Jesus não faz mais. Foi para aquele tempo, para aquela época. Irmão, deixa eu te falar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, 14 a 15, o texto diz assim: como, pois, invocarão aquele a quem não crerão?
E como crerão naquele de quem não ouvirão falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são os belos os pés dos que anunciam as boas novas. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo escreveu falando para pessoas que deveriam pregar para não crentes, para não cristãos. Então o texto era tipo assim, como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão crer em Jesus se não há quem pregue? Só que hoje a gente está vivendo uma época que a gente precisa pregar para cristão, irmão. A gente precisa falar de Jesus, que Jesus cura para crente. Só que, irmão, se a palavra crente é de quem crê, né? Tipo assim, você é crente, irmão? Sou. Então você crê, né? Que é o princípio básico de quem é crente, crê. Só que o cara não crê, irmão. E a gente tem que pregar agora e convencer, não, Jesus cura, irmão. Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus sara. Para crente, irmão. E deixa eu te falar, meu irmão, essa doutrina demoníaca que tem invadido a igreja, de que Jesus não cura mais, irmão, não entra nessa, tá bom? Jesus continua sendo o mesmo. E Ele continua fazendo. Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E os mesmos milagres que Ele fazia lá no passado, Ele continua fazendo hoje. E o mesmo poder que Ele operava lá, Ele continua operando hoje. Então, por que eu continuo crendo que Jesus continua curando, continua fazendo? Primeiro, porque Ele não abria mão de ninguém. Jesus não abre mão de ninguém, irmão. Jesus se importa com todos. Olha só o que está lá em Lucas 7, 11 a 15. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estavam saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Irmão, deixa eu te falar, está tendo um velório, Jesus não tem nada a ver com o velório. Jesus nem conhecia o morto. Jesus nem sabia de quem era o velório. Jesus estava passando. E Jesus se meteu no velório. Jesus se intrometeu numa parada que não tinha nada a ver com ele, irmão. Mas por que Jesus fez isso? Porque Ele se importa. Porque Jesus se importa, irmão. É por isso que eu estou dizendo para você que Ele continua fazendo, porque Ele se importa e Ele não deixa ninguém, irmão. Ele se importa com todos. Ele poderia muito bem, não tem nada a ver comigo, eu não vou me meter nessa história. Mas aonde tem uma dor, Jesus quer sanar, irmão. Aonde tem uma dor, aonde tem uma enfermidade, Jesus quer entrar e quer mudar, irmão. Ele entrou nessa história, mudou a história dessa família, dessa viúva. Sabe, há um outro texto, lá em Mateus 8, de 5 a 10, que diz assim, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se ele a um centurião, pedindo ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Perceba que Jesus, Ele está disponível e Ele é diligente. Um centurião procura Jesus para interceder pelo seu servo, pelo seu funcionário, e Jesus diz, eu vou lá, eu vou curar. Ou seja, Jesus está disponível, Jesus é diligente em resolver problemas, irmão. Aí o texto continua dizendo, respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será? Vamos lá, gente? Curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vai e ele vai, a outro venha e ele vem. Digo a meu servo, faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Irmão, aquele homem surpreendeu Jesus com a resposta dele. Eu fico pensando como alguém pode surpreender Deus. Que Ele é Deus, irmão. E ele disse, nunca vi em Israel uma resposta como essa. Eu ia em sua casa, eu estava disposto a ir em sua casa. Mas a sua fé me surpreendeu, irmão. Se é uma coisa que sempre vai surpreender Deus, é fé. A linguagem de Deus é fé, irmão. E se você quer surpreender Deus,
uma ótima forma é com a sua fé. Então talvez, ao chegar aqui, ao invés de você se colocar numa posição de que será que Deus faz mesmo? Será que Jesus cura mesmo no tempo de hoje? Hoje é uma ótima oportunidade de você fazer como esse centurião e elevar a sua expectativa e surpreender Deus com a sua fé. Hoje é uma ótima oportunidade para você aplicar a sua fé e falar: Jesus, deixa eu te falar, eu creio porque creio. Do que eu vim buscar aqui hoje eu vou receber. Eu creio porque creio que aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu não saio por essas portas com um milésimo a menos. Eu quero te surpreender, Deus. Sabe, uma ótima posição para você ocupar é ser igual a esse centurião, surpreendendo Jesus com a sua fé. Mateus 15:30 diz assim: uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe mancos, aleijados e cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. Perceba que Jesus sempre está disposto, irmão. Jesus sempre está apto, Jesus sempre quer curar. Você não vai encontrar nos evangelhos Jesus falando assim: hoje não. Ah, vem amanhã. Ah, talvez um dia. Ah, quem sabe. Ah, hoje eu amanheci mal-humorado, não quero curar. Ei, vai para casa. Irmão, você não vai encontrar isso no evangelho. O evangelho é sempre as pessoas chegando até Jesus e Jesus liberando graça. E Jesus liberando favor. Eu amo esse texto aqui em Lucas 6, a partir do verso 18, parte B, 19, que diz assim: os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava alguns. Quem ele queria? Quem ele estava afim? Todos. Deixa eu te falar, irmão, Jesus quer curar todos. Todos. Todos, irmão. De uma vez por todas, se você entender que Jesus é a vontade de Deus aqui na terra, nunca mais você vai orar por cura dizendo: Senhor, se for da sua vontade, cura. Porque é a vontade de Deus. É a vontade de Deus curar, irmão. Pastor, a minha realidade não é essa. Eu tenho enfrentado enfermidade, eu tenho enfrentado problemas. Irmão, deixa eu te falar. Cabe a você aplicar a sua fé. Cabe a você entender que é a vontade de Deus. Talvez o paradigma ser quebrado primeiro na sua mente é que Ele quer curar você. Ele quer curar você, meu irmão. Pastor, não está acontecendo, então continua crendo até acontecer, irmão. Continua crendo até acontecer, não sai dessa posição de fé. A segunda coisa é, porque Jesus é a vontade de Deus. Irmão, deixa eu te falar, Jesus é a vontade de Deus, irmão. Quero saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é Jesus. Hebreus 3:1 vai dizer que Jesus é a expressão exata do caráter de Deus. Deus, eu quero te ver. Olhe para Jesus. O que Jesus faz é o que Deus faria. O que Jesus fala é o que Deus falaria. Por quê? Porque Jesus é a expressão exata, irmão. Filipe perguntou assim: Jesus nos mostra o Pai. Jesus disse: Filipe, tanto tempo comigo? João 14, tanto tempo comigo, você me pergunta onde, me mostra o Pai, aquele que me vê o Pai, porque o Pai está em mim, eu e o Pai somos um. Então, irmão, Jesus é a vontade de Deus para a sua vida. Mateus 8, 2, 3 diz assim: um leproso aproximou-se, adorou-se de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: não quero, pode ir embora. Não estou afim hoje. Só toquei em você para você pensar que eu queria te curar, só por perversidade mesmo. Mas pode voltar com sua lepra para casa. Não, irmão. Se tu não entender que o caráter de Deus é expresso em Jesus, sempre você vai ficar numa vida bipolar, pensando: hoje ele está afim, amanhã ele não está. Só que deixa eu dizer, meu irmão, você pode ser bipolar, mas Deus não é. Ele continua sendo o mesmo, irmão. Ele continua sendo o mesmo. Ele disse: quero. Seja purificado. Irmão, Jesus quer, Jesus pode e Jesus faz. Repete comigo: Jesus quer, Jesus pode e Jesus faz. Seria problema se Ele não quisesse. Ele quer. Seria problema se Ele quisesse
mas não pudesse. Ele pode. E seria problema se ele quisesse, pudesse, mas não fizesse. Mas ele faz. Ele faz. E vai continuar fazendo, porque ele não muda, irmão. A vontade de Deus para você é Jesus. A vontade de Deus para você é saúde. E a terceira coisa é, porque eu continuo crendo que Jesus continua fazendo, porque era uma marca da igreja primitiva. E como a igreja primitiva se movia em cura, em milagres, em prodígios, nós também somos um segmento da igreja, somos continuação da igreja primitiva e nós precisamos nos mover nisso. Olha só o que Atos vai dizer, Atos 5:12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam se reunir lá em Pórtico de Salomão. Então, era algo que acompanhava a igreja daquela época, irmão. Atos 8, 5-8, diz assim: indo Filipe para uma cidade de Samaria, anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos, mancos, foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, deixa eu te dizer, sinais, prodígios e maravilhas seguem aqueles que creem. Segue você, se você crê, irmão. Irmão, a sua vida, ela precisa ser carregada de milagres, prodígios e maravilhas, porque isso é um sinal para que as pessoas percebam que o reino de Deus não é um conto de fada, é uma realidade. Amém? Há um texto lá em Mateus 11, João Batista está preso, e ele manda um dos seus discípulos até Jesus, e manda fazer a seguinte pergunta para Jesus. Pergunta a Jesus se ele é aquele que haveria de vir, ou se nós vamos ter que esperar ainda mais um pouco. E a resposta de Jesus para os discípulos de João Batista é: fala para João que os cegos enxergam, que os coxos andam, e aos pobres são pregadas as boas novas. E eu amo o final do texto, porque ele diz assim: e bem-aventurados aqueles que não se escandalizam por causa disso. Irmão, se Jesus cura hoje, e isso é escândalo para você, muito cuidado, você pode estar indo de encontro a Jesus. É vontade de Deus nos curar, é vontade de Deus libertar você, tirar você disso que tem aprisionado a sua vida, irmão. Eu fico imaginando Jesus chegando diante de alguém que está sofrendo anos e anos por algum motivo. E eu não vejo, sinceramente, Jesus chegar diante dessa pessoa e falar: eu não estou disposto a te ajudar. Continue escravo. Não, esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é aquele que parte grilhões. É aquele que liberta, aquele que está cativo, irmão. Então Jesus quer, Ele pode e Ele faz. Amém? Queria ler um texto para vocês, está lá em Isaías 53. Vocês estão muito calados, estão comigo? Daqui a pouco a gente toca fogo no parquinho aqui. Isaías 53 diz assim, ó: certamente Ele tomou sobre si as nossas... Vamos lá, gente. E sobre si levou as nossas... Irmão, a palavra está dizendo certamente, verdadeiramente. É uma afirmação. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Perceba que o verbo está tomou, passado. Por quê? Porque já foi feito. Ele já levou. Irmão, fé é você entender que é diferente de esperança. Esperança é, se o Senhor quiser, se um dia Ele tiver afim. Eu sei que eu estou enfermo, mas talvez amanhã eu fique curado. Ano que vem, talvez. Isso é esperança. Fé não. Fé é você crer, mesmo sem ver, como se já existisse. É eu me comportar como alguém que já tomou posse daquilo que Deus liberou para mim. Então, talvez você chegou aqui com uma dor, talvez você chegou aqui com uma enfermidade. A fé não nega o fato. Você está com ela aí. Você está sentindo, está no seu corpo. A fé não nega o fato. Porém, tem a capacidade de te fazer enxergar sem ela. Então, qual é o meu primeiro passo para ser curado? Eu começar a me enxergar sem ela.
Porque às vezes tem tanto tempo que você está convivendo com isso que você acha que já faz parte da sua vida. Mas deixa eu dizer, Jesus não te fez assim, Jesus te fez 100%. Perfeito. Então você precisa se enxergar, irmão. É igual o camarada que está orando pelo carro. Cara, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar um carro. Você já tem uma convicção no coração dele que Deus vai dar um carro para ele, irmão. E aí não importa como é que vai ser. Se alguém vai presentear ele, se ele vai comprar através do trabalho dele. Enfim, ele vai ganhar um carro. E o cara tem a vaga na casa dele, da garagem. Só que a vaga está lá, irmão, sem o... Aí toda vez que ele tem que ir lá para pegar o elevador, ele passa pela vaga. Só que ele passa de lado assim. Por quê? O carro já está lá, irmão. Ele já está se comportando tipo assim, meu irmão, o carro está aqui, eu não posso me bater nesse, eu vou me machucar. É fé, irmão. Ah, é maluco? É, porque fé é coisa de maluco mesmo, irmão. Fé é coisa de maluco, irmão. Quem não foi maluco não comeu 5 pães e 2 peixinhos que alimentou a multidão. Mas é uma convicção, irmão. Uma convicção no coração, irmão. Você precisa crer nisso. Fé, irmão, fé é diferente de fideísmo. O que é fideísmo? Fideísmo é eu crer que essa cadeira pode me curar. Qual é a prova que eu tenho que essa cadeira pode me curar? Nenhuma, nunca fez nada. Agora, fé é diferente. Fé é diferente. Fé tem razão. Qual é a minha razão? Deus curou lá atrás. Ele curou hoje. E eu sei que Ele vai continuar curando. Fé é isso, irmão. Qual é a prova da minha fé? Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda. Isso é fé, irmão. Então, você precisa começar a se alimentar disso. O texto que a gente lê, bota lá o texto de novo. O texto diz assim, Ele tomou, Ele levou. Agora a gente crê que Jesus nos perdoa, sim ou não? Mas a gente tem dificuldade de crer que Ele levou as enfermidades. E está no mesmo texto. Versículo 5. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras e suas feridas fomos curados. Aí quando a gente diz assim, que Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, você crê. Mas o mesmo sacrifício que perdoou você, é o mesmo sacrifício que curou você. E no texto, só no 4 que está dizendo assim, certamente. No 5 ele não diz certamente, mas você crê com facilidade. Agora o 4 está dizendo, certamente, com certeza, Ele levou sobre Ele. Ele não vai levar, irmão. Ele já levou. Aí então o que é que eu faço? Eu preciso me apropriar dessa realidade espiritual. Eu preciso me apropriar dessa condição que Jesus me colocou. É uma condição espiritual, irmão. Tem gente que se apropria da enfermidade. Você conversa com ela, ela fala, não, porque é minha doença. Não, porque é minha doença. Não, fala, meu irmão, não é sua doença. Não foi sua. O que é seu é o que Deus te dá. Deus não te dá doença. Então, se aproprie da fé, se aproprie daquilo que Ele tem para você, irmão. Você pode falar, eu estou doente. Eu estou com alguns sintomas. Eu estou passando por um problema. Passando, irmão. Mas não é sua. Jesus levou, isso é uma condição. Se sua mente não mudar em relação a quem você é em Cristo, irmão, você sempre vai ficar vivendo todo dia de cura em cura. De cura em cura. Vocês estão comigo? Estava há um tempo atrás orando por uma pessoa, né? Eu tive que orar por uma pessoa. E, meninos, se quiser tirar aqui, por favor, viu? Estava orando por uma pessoa e ela tinha um problema na lombar. Anos com problema na lombar. De tal forma que você olhava para as costas dela, era uma mulher. É uma mulher, né? E você via o desvio na lombar dela. Era visível assim. E isso ocasionou o quê? Que os pés dela, um era maior que o outro. Então era a diferença tipo assim, 6 centímetros, 5, grande assim. Ela andava com aquelas sandálias de... Então a diferença, né? Você coloca uma sandália com uma diferençazinha para compensar a passada, né? E aí, num momento como esse, a gente começou a orar. A gente falou, vamos orar por cura, vamos orar para que Deus cure as pessoas e tal. E eu lembro que quando a gente falou isso, a pessoa se levantou na hora. Tipo assim, nem esperou o comando de vinha aqui. Ela se levantou e já veio.
Ela já se levantou e veio assim, sabe? Eu falei assim, essa mulher foi curada, eu não sei nem o que ela tem, mas ela já foi curada só vindo já. Pode acontecer isso hoje. Você se levantar para receber a sua oração, mas quando você chegar aqui, você falar, não precisa orar por mim não, já fui curado, vou voltar. Só levantei mesmo para falar para Deus, Deus, estou crendo. Amém? E aí eu lembro que quando ela me falou o problema, eu olhei, eu falei, pô, diferença grande, mano. Deixa eu falar uma coisa, irmão, ela tá com mais fé do que eu. Eu falei, Deus, cura essa menina só por causa da fé dela. A gente pegou uma cadeira, colocou, e aí a gente botou de frente, mano, era isso aqui, ó. E aí a gente deu um comando para a perna dela crescer. E quando eu dei esse comando, eu meio que coloquei a mão nas costas e comecei a orar também pela coluna dela. Então eu dei o comando para a perna crescer e coloquei a mão nas costas dela, porque tinha diferença. Eu sentia as costas dela estalando. Os ossos dela se instalando, sabe? E ela falava, tá ardendo, e os pés, a perna crescendo. E aí quando a perna dela alinhou uma com a outra, e a coluna dela parou de aquecer, formigando, eu sentia formigando, ela falou, tá formigando, parou. Ela ficou de pé, e quando ela viu que estava sem diferença, ela olhou para mim e eu falei, só pula aí, minha filha, faz alguma coisa. E ela foi curada, irmão. Por quê? Porque ela criou uma expectativa do que Deus poderia fazer naquele momento. Minha esposa está aqui, e aí é o último aqui que eu vou falar. A Jana, ela tinha uma alergia braba a camarão, né? E aí eu falava, Jana, tu gosta de camarão? Ela ama camarão. Eu falei, não pode comer não, porque eu tenho uma alergia. Vamos te falar, às vezes é só gerar fé, não precisa orar. Eu comecei a conversar com ela, a disparar gatilhos para gerar fé nela, sabe? Eu não orei por ela. Eu falei, tu crê que o melhor dessa terra foi Deus que fez para a gente comer? Ela, eu creio. Eu falei, tu tá comendo? Não. E tu quer comer? Quero. Eu falei, pois bem, e você comeria agora? Aí tava a gente dirigindo no carro, né? Eu falei, vamos pegar um retorno ali, vamos comer um pastel de camarão? Ela falou, bora. A gente pegou o retorno. Mano, eu tô falando de uma vida sem comer camarão, irmão. Eu não tô falando de uma criança que nasceu agora, e não, uma vida sem comer camarão. Toda vez comeu remédio, senão... A gente pegou, fez a curva lá, e foi lá comer um pastel. E eu lembro quando a gente pediu o pastel, eu olhei um pouquinho pra cá e falei, Senhor, preciso de Ti, Pai. Não me decepciona, preciso casar. A gente era noivo. Hoje ela é uma das melhores muquecas que eu como de camarão, é a dela. E outros casos de alergia que a gente tem até na nossa casa, que Deus curou, irmão. Outros casos, não foi só ela, outros casos. Outro dia ele estava num casamento. Uma pessoa lá não comia nada de mar, nada. A gente chegou nesse casamento, pastor. Olha o negócio. A gente chegou nesse casamento. Só coisa de mar. Não tinha tipo coxinha, só camarão. Vai falando aí. Siri é de pobre. O cara era rico. Polvo, ostra, só coisa de mar, irmão. Eu olhei pra ele e falei, se tu não for curado agora, não vai mais nunca. A gente foi na mesa lá, tinha parecia uma cascada, uma cascata, irmão. Quase eu fico assim embaixo, assim, ó. As camarão, nem camarão pouca miséria não, irmão. Grande. Eu falei, agora tu vai comer. Irmão, eu lembro que ela fez um prato desse tamanho assim. Olhou pra minha cara e falou, vou comer, pastor. Tá aí bem, irmão. Sabe por quê, irmão? Ou a gente se posiciona com aquilo que Deus tem pra nós, ou a gente sempre vai ficar vivendo aquém. Isso é pra sua família, meu irmão, pra sua casa, pra sua vida. Isso é pra vida. Você precisa se posicionar em fé, irmão. Amém? A gente vai partir para a prática agora. Para a prática agora.
Cadê o time padrão FIFA? Dream Team. Dream Team. Os pastores ficam à vontade, viu? Como que a gente vai fazer? Cadê a Vitória? Vitória? Bia? Me ajuda só para eu fazer a coisa certa. Eu acho que ficou alinhado assim. Me ajuda aí, voluntário, se eu falar errado, tá bom? Vem pelas laterais, vem pelo meio e volta pelas laterais. Então é o seguinte, ó. A gente vai vir pelo meio e volta pelas laterais. Beleza? Para não tumultuar aqui e a gente ter mais prática. Como que vai começar? A linha do fundo. Então a linha do fundo aí vem. Vai ter uma pessoa aqui organizando. Recebe a oração e sai pelas laterais. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O que for que você estiver sentindo, pode ser emocional. Você pode sofrer crise de ansiedade, depressão, espírito de medo, pânico, qualquer coisa que traz você, espírito de suicídio, de morte, que fica buzinando no seu ouvido, falando: tira sua vida não presta. Pra que tá vivendo? Sabe? O que for, irmão. E pode ser físico, dor na coluna, um câncer, um nódulo no seio, problema, infecção urinária, pedra no rim. Meu irmão, o que for de enfermidade. Você quer ser mãe, é estéril, era estéril. O que for, se seu organismo não funciona direito, Deus pode intervir. Amém? Então, o meu convite para você é: seja igual ao centurião. Surpreenda Jesus com a sua fé. Se levante em fé. Nós vamos orar por você, irmão. O poder não está neles, o poder está em Deus. É Deus quem cura. É Deus quem cura. Nós só somos instrumentos, só um canal. Passa por nós, mas é Ele. Ele continua sendo o mesmo. Quem está te falando aqui, irmão, já viu muita coisa. Então deixa eu te falar. Crie expectativa no seu coração. Ele continua sendo o mesmo. Vamos começar do fundo. Vem pelo meio e sai pelas laterais. Amém? Vamos nessa, em nome de Jesus. Eu tenho um convite para você. Talvez você entrou aqui nessa noite e de tudo que você viu e tudo que você ouviu, brotou um desejo no seu coração de ir além, de não só ser curado por Jesus, mas de entregar a sua vida para Ele, de não só experimentar o poder de Deus curador, mas que algo aconteça na sua vida muito mais importante do que ser curado, que é Ele te salvar. Do presente maior que Jesus pode nos dar, o maior presente é a salvação. Então, se você entrou aqui nessa noite e no seu coração você decidiu: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou você entrou aqui e estava distante, desconectado, afastado dos irmãos, afastado da comunhão, enfim, não estava vivendo mais o corpo de Cristo. Mas nessa noite você entendeu: pastor, eu preciso voltar a viver isso. Eu estou com saudade disso. Deixa eu te falar, Deus também está com saudade de você. Então, se é você nessa noite, quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar, eu preciso que você levante sua mão bem alto agora. Eu vejo sua mão lá atrás, filho. Eu vejo sua mão lá atrás. Mais alguém além dele que quer voltar nessa noite ou entregar a sua vida? Eu vejo sua mão, filha. Eu vejo sua mão. Mais algum corajoso ou corajosa que... Eu vejo sua mão, filho. Sua mão. Aleluia. Eu vejo sua mão também, eu vejo sua mão. Eu quero pedir, você que levantou a sua mão, continua com ela suspensa. Eu quero que alguém te dê um abraço agora aí. Vai até essa pessoa aí. Vai até essa pessoa, dá um abraço. Tem um rapaz que levantou a mão lá atrás.
Isso, alguém dá um abraço nele aí, alguém dá um abraço nele. Alguém dá um abraço nesse rapaz aí. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é para Deus mais importante do que uma cura. A gente está falando de eternidade, irmão. Do tempo que você vai passar após aqui, que é muito maior do que o tempo que a gente passa aqui. E eu oro em nome de Jesus que essa decisão no seu coração, ela venha cheia de verdade. Queria orar com você. Queria convidar os irmãos a ficar de pé que está sentado aí. Vamos orar? Vamos ajudar os irmãos que levantaram a mão decidindo por Jesus ou voltando para Jesus. Queria que a igreja, junto com eles, orassem comigo, amém? Vamos repetir comigo assim: Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida, ao Senhor, e eu recebo o seu perdão. Eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Obrigado pelo Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amém.